Salve galera! Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre os tipos de parto e qual seria a melhor escolha ou parto ideal para a mãe e para o bebê. A mãe pode escolher o parto na gestação? Mesmo que essa pergunta tenha de ser respondida, a realidade é que só na hora do parto a verdade vai vir à tona, porque tem N fatores que dirão isso. Quando mulheres são questionadas sobre as possibilidades de parto, elas respondem cesárea, normal ou parto a ferro. Isso mostra uma carência no quesito informação. Devido a essa lacuna informacional, há um número considerável de cesarianas que acontecem aqui no Brasil especificamente. Depois dos anos 2010, a Unicef apontou que mais de 40% dos partos aqui no Brasil são cesarianas, indo contra a recomendação da própria Organização Mundial de Saúde, que diz que a recomendação é que esse número não ultrapasse 15%. Tanto que em países desenvolvidos só ocorre cesárea quando a coisa complica a ponto de não ter como fazer o parto normal ou natural, ou o parto não pode acontecer sem a cesárea. Há uma classificação das possibilidades de parto que normalmente ocorre em hospitais, em macas, e quem realiza os partos são médicos com a mulher na posição ginecológica. O parto normal era feito em hospitais, podendo ser em salas coletivas. Não havia muita privacidade, tampouco acompanhamento de alguém, a não ser que a mulher tivesse condições de ter um leito privado. Eram utilizadas ainda algumas drogas para que esse parto ocorresse mais rapidamente. Quando chegasse o momento de expulsar, a mulher ficava na posição deitada e de barriga para cima. As pernas eram amarradas naquelas perneiras, sabe? Que colocam as pernas quando vamos na consulta ginecológica. E os profissionais de saúde pressionavam a barriga pedindo para que as mulheres fizessem força, fazendo episiotomia se achasse necessário. E usando ainda aparelhos que se percebessem também a necessidade do uso deles. Depois da Segunda Guerra Mundial, começou uma revolução fomentada pelos hippies, colocando em questão algumas intervenções que eram feitas e também reivindicando condições mais humanas de parto. Essa revolução foi apoiada por médicos que tinham uma visão mais macro do ser humano e as próprias vítimas, mulheres que não se sentiam mais confortáveis com o padrão que recebiam de tratamento. Desde então começaram a aparecer novas maneiras de nascer. Vou citar algumas que talvez você já tenha ouvido falar por aí, como parto humanizado, parto sem dor, parto de cócoras, parto na água, parto em casa, dentre outras possibilidades. Nos anos 80 surgiu uma outra revolução, conhecida como parto ativo, que diz respeito em dar à luz de forma espontânea e natural. Balaska, em 93, dizia que era uma forma da mulher ter um autoconhecimento e controle do seu corpo durante o parto, como um todo, não fazendo uso de nenhuma medicação ou intervenções consideradas não necessárias. Esses partos normalmente acontecem na casa da mulher, sem nenhum tipo de anestesia. Há também a cesariana, que nada mais é do que um processo cirúrgico para que o bebê seja retirado. Você sabia que os primeiros testemunhos desse parto vieram de Roma nos anos 700 a.C.? Significou uma revolução, já que dava a oportunidade da mulher ter o filho e não morrer no trabalho do parto. Antigamente, a cesárea só era realidade se a mãe estivesse morrendo mesmo. No entanto, hoje ela acontece muito. Você sabia que após serem retirados da barriga da mãe, os bebês são colocados de cabeça para baixo para que não aspirem um líquido amniótico? O médico então retira a placenta da parturiente, o saco amniótico e faz a sutura. Em média, a dequitação acontece após 10 a 30 minutos depois que ocorre a expulsão do bebê. E o enfermeiro que auxilia no parto pode fazer uma manobra que se chama de pescador, que consiste em fazer um movimento da placenta pelo próprio cordão umbilical, ou ainda uma manobra que se chama Jacob Doubling, onde é feita uma manobra rotacional, fazendo a rotação da placenta no sentido horário para que a placenta se desprenda. Diga-se, isso não é incrivelmente fantástico. Mas, Ed, quando a cesariana é indicada? O Ministério da Saúde indica que em duas circunstâncias, são consideradas relativas ou absolutas. As relativas acontecem quando a gestante tem diabetes gestacional ou o saco se rompe.
Alguns médicos indicam também quando a mulher já teve parto cesárea antes, pois o útero pode romper no trabalho de parto, pois as cicatrizes da cesárea anterior podem não suportar as fortes contrações. Interessante isso tudo, não? No entanto, foi verificado que se a mulher tiver um parto normal com boa equipe de condução, o risco do útero romper é bem pequeno. Mas se ocorrer a ruptura, a equipe médica tem em média 17 minutos depois da ruptura para fazer a cesariana. Tem também a indicação absoluta de cesariana. A mulher apresenta hemorragias, HIV e sofrimento fetal, dentre outras complicações consideradas mais urgentes. Obrigada por estar comigo em mais um vídeo sobre essa pauta. Um forte abraço e até mais!